Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Bom dia, entendedores, bom dia, entendedoras. Então, vamos começar mais uma das nossas lives, o nosso intensivão, para que você tenha autonomia nos estudos em evolução molecular. E hoje o tema da nossa live é como encontrar a ocorrência da sua espécie e planejar a sua amostragem das suas populações. E é um assunto muito importante, requer muito cuidado, e sobre isso a gente vai conversar hoje. Então, gente, do que eu quero que vocês saiam hoje daqui, né? Eu quero que vocês saiam com um mapa elaborado com a ocorrência de duas espécies modelos que nós vamos fazer aqui na prática, para que vocês entendam como que a gente faz essa seleção das populações e como que a gente obtém essas coordenadas geográficas. O mapa vai ser elaborado em um programa online mesmo, em uma base de dados online, mas se vocês quiserem, depois a gente pode tentar fazer alguma aula prática dentro do QuantumGIS, que é um programa de georreferenciamento gratuito, e aí lá a gente pode fazer mapas mais elaborados, mas nesse primeiro momento a gente vai fazer a busca dessas coordenadas geográficas das espécies, e a gente vai elaborar um mapa um pouco mais simples, só para quem de fato precisa ver e entender como é que isso funciona, tá bom? Uma coisa importante que a gente tem que entender é que na aula de hoje, a gente não tem que confundir a seleção de populações, e aí aqui eu estou falando de sítios geográficos, sítio amostral, com número de indivíduos dentro da população. Porque isso daí vai ser uma outra conversa, isso vai ser uma outra aula. É muito complexo também esse assunto e alvo de bastante controvérsia, porque dependendo do que você deseja fazer, você vai precisar de um número X de indivíduos por sítio geográfico. Então, esse é assunto para uma outra aula. Então, hoje o que a gente vai fazer é aprender a fazer a seleção dessas populações, aprender aonde a gente pega esses dados geográficos, essas coordenadas de latitude e longitude, para que a gente planeje da melhor forma possível e consiga extrair o melhor do nosso trabalho. É muito ruim, gente, quando você está fazendo um trabalho que você coloca todo o empenho, todo o carinho, faz com todo o cuidado, e lá na frente você percebe que alocou energia de maneira errada, que talvez não teve um planejamento adequado, que se tivesse feito uma coisa muito simples, um ajustezinho de parafuso, você teria um trabalho mais rebuscado, um trabalho mais refinado, que está, inclusive, até explorar outras questões que não foram pensadas. Então, neste primeiro momento, eu quero mostrar para vocês o porquê que a gente tem que pensar antes de ir propriamente dito para campo, porque também tem momentos que a gente fica tão doido querendo fazer logo as coisas e parece que as coisas não saem do papel, e aí a gente quer ir para campo, a gente não pensa, vai estar coletando igual uns doidos desesperados, e aí não faz essa seleção criteriosa e inteligente, que algumas vezes vai nos poupar um pouco de esforço excessivo que poderia ser alocado em outra coisa. Então, quais são os passos que a gente tem para encontrar a ocorrência e planejar as nossas amostragens das nossas populações geográficas? E perceba aqui, eu estou falando de populações geográficas, porque a gente tem um conceito de população genética. Então, nesse conceito da população geográfica, eu estou aqui considerando uma população que ocorre em uma determinada área geográfica, em que eu vou lá, pego a latitude e a longitude, tá bom? Eu estou falando de sítio amostral, eu estou falando de localidade, beleza? Aí a gente tem alguns passos para, que eu sumarizei aqui, que eu entendo ser o melhor, ou pelo menos uma sugestão do que eu acredito que vai dar certo para você se planejar. E aí toda essa aula, ela vai ser um passo a passo de como fazer essa seleção. A primeira coisa que aparentemente é trivial, se as pessoas, eu vou estudar isso daqui, é você selecionar a sua espécie a ser estudada, o seu modelo biológico. O que é que você, meu filho, quer estudar? Você precisa saber. E aí, quando eu falo você precisa saber o que é que você quer estudar, não é simplesmente você fazer uma escolha.
Ah, vou estudar a espécie X. Não, você precisa entender muito bem dessa espécie, você precisa fazer um compilado de informações, você precisa se aprofundar na biologia dessa espécie, porque muitas vezes a gente deixa para fazer isso na nossa discussão, quando a gente já está com os nossos dados processados, e esse é um dos grandes erros que a gente comete. Por quê? Porque a ecologia da espécie muda tudo. Muda tudo como você vai mostrar. Por exemplo, se você trabalha com cactos, cactos, eles tendem, algumas espécies, por exemplo, como a tacinga, que é o xique-xique nordestino, a ocorrer em toceira. E aí, se você não sabe e aí essa toceira, são clones, são os mesmos indivíduos. Se você não sabe disso, vai lá e amostra indivíduos que aparentemente estão espaçados, mas que fazem parte dessa matriz, dessa grande aglomerado ali de cactácea. O que vai acontecer? Você vai estar mostrando o mesmo indivíduo, entendeu? Por exemplo, se você coleta drosófila, e aí você pega e precisa colocar uma armadilha lá para coletar a drosófila, a mosquinha, e ele tem que estar, sei lá, 50 centímetros do chão, 40 centímetros do chão, porque a mosca não voa mais do que isso. Aí você pega e coloca uma altura que não equivale, você não vai conseguir mostrar. Se você trabalha com alguma espécie de anfíbio que tem um horário específico de canto e você não sabe disso, você não vai conseguir encontrar ele quando você for fazer o seu campo. E assim por diante. Por isso é importante demais você entender da ecologia da sua espécie. Mas não só por isso, né, para esse momento, como para que você consiga elaborar as perguntas mais apropriadas, as perguntas adequadas, para que você consiga organizar as suas coisas. E aí, quando eu falo de escolher o seu modelo de estudo e se aprofundar nele, eu estou dizendo aqui também que é de bom tom, é interessante que você vá conhecer, seja no herbário, seja no museu, o seu organismo. Quando eu fiz o meu doutorado, trabalhei com algumas espécies de palmeiras. Eu não sou taxonomista, eu sou geneticista de população, filogeógrafa, mas eu precisava entender a minha espécie, a espécie que eu tinha escolhido. Então eu fui no herbário, até aqui tem uma fotinha de um herbário lá em São Paulo, que é o Plantarum, e lá eles têm as plantinhas até para você olhar a espécie viva lá em loco, plantada, e eles têm um herbário com as espécies de palmeiras. Aqui tem uma essicata, e aí eu tenho diversas fotos aqui dessas essicatas, porque eles eram pessoas que tinham ido coletar em vários locais do país, e eles tinham tudo categorizado e catalogado, de forma tal que eu conseguia extrair muitas informações importantes das anotações deles. Então, gente, é você fazer esse mergulho mesmo, sabe? É buscar entender, buscar fazer parcerias com esses herbários, com esses museus, porque uma coisa muito legal que você pode fazer quando você pensa no planejamento da amostragem das suas populações é entrar em contato com essa galera, a gente pedir a amostra. A gente não pede, a gente perde muito por não pedir. Então, eu tive várias populações que vieram de pessoas maravilhosas, que me doaram essas amostras de tecido de herbário. É claro que a gente enfrenta, quando a gente trabalha com DNA, algumas complicações quanto a isso. Por quê? Pelo menos agora as coisas estão melhorando um pouquinho, mas as coleções mais antigas, algumas espécies de animais eram conservadas em álcool, né? Ou então não foi muito bem seca a planta, bem processada, e aí esse DNA ele pode ficar degradado nessas coletas mais antigas desses locais. Então, muitos indivíduos que eu ganhei, né, que eu recebi de doação, eu não pude sequenciar, porque o DNA fica muito fragmentado, o DNA fica muito degradado e você não consegue ter um sucesso no seu sequenciamento. Mas isso eu tô contando, porque eu conto o lado bom e o lado ruim. Eu podia só contar a flor, só assim, vai lá, meu filho, peça para essa pessoa que ele vai te dar. Não, não é assim tão simples. Mas é uma estratégia muito boa, porque os indivíduos que eu consegui extrair o DNA me ajudaram bastante a ter populações que eu jamais conseguiria ter. E assim, outra coisa é que são pessoas muito solícitas, via de regra, né? Via de regra, essas pessoas de museu e herbários, elas entendem que é difícil coletar e elas sempre vão para campo. Então,
se você começa o seu projeto já escolhendo qual é a sua espécie, sabendo o que que ela é, como ocorre, o que que você vai fazer, aí você pode também entrar em contato com esses locais e falar, olha, eu quero trabalhar com a espécie tal e tal e tal, quando vocês forem para campo, vocês poderiam mostrar para mim, enviar, tudo mais. Gente, eles adoram ajudar, eles vão fazer isso com toda certeza, e vocês vão ver o quanto é bom, porque vocês também vão acabando que encontrando pessoas mesmo, assim, pessoas que podem ajudar no caminho de vocês, tá bom? Beleza. Aí, por que eu falei para vocês a importância da gente estudar a ecologia da nossa espécie para a gente poder também planejar as nossas amostragens em campo? Eu trabalhei com essa espécie aqui, que ela é Acrocomentumensis. Eu chamo ela carinhosamente de barriguda, porque ela tem um entumecimento aqui, ó, no caule dela. E aí eu chamo ela carinhosamente de barriguda por causa disso, por causa dessa barriguinha que ela tem bem aqui, e esse ser humano sou eu, tá? O que que acontece? Essa espécie, ela é endêmica de Mata Atlântica, no litoral aqui do Nordeste. A gente está olhando bem aqui esses pontinhos vermelhinhos. Então, esses pontinhos vermelhinhos são a ocorrência dela na Mata Atlântica nordestina, aqui, litorânea. Beleza. E aí, gente, ocorre que na Caatinga a gente tem algo que a gente chama de brejos de altitude ou relictos de Mata Atlântica, em que outrora essas regiões, essas ilhotas que a gente chama de Mata Atlântica que tem no meio da Caatinga, você tá lá andando na Caatinga, de repente você olha aquela exuberância de Mata Atlântica em meio à Caatinga, você fala, o que é isso, gente? É a coisa mais linda de se ver. Então, esses locais, outrora, há hipóteses biogeográficas que dizem que sugerem que eles já foram regiões conectadas e que conectavam ali com uma vegetação muito próxima da Mata Atlântica e da Amazônia no passado, né? Então, a gente tinha essas conexões aqui, e essas áreas, então, elas eram áreas contínuas aqui, ó, que se cruzavam. De forma tal que nesses relictos a gente também tem essa espécie, Acrocomentumensis, tá? E beleza, e aí a gente faz um planejamento, então, de coleta. No meu caso, aqui era um estudo filogeográfico, então eu já vou explicar mais ou menos como é que funciona o estudo filogeográfico, mas eu tinha feito um levantamento da espécie, e ela tinha essa ocorrência aqui, nesses pontos vermelhos, aqui. Então, essa era a ocorrência dela, e eu precisava fazer uma amostragem que representasse a ocorrência dessa espécie para o meu estudo. Beleza. Aí, gente, quando eu fiz o levantamento, né, que a gente vai aprender a fazer hoje, eu percebi que a gente não tinha nenhuma amostragem nessa região aqui, pelos bancos de dados que eu havia estudado. Mas, pelo que eu tinha visto da ecologia da espécie, pelo que eu tinha estudado dos ambientes em que ela ocorria, haveria uma chance muito alta de que ela ocorresse também aqui, porque aqui era uma área de brejo de altitude. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e estava fazendo umas... Por isso que eu faço planejamento, é tudo. Eu estava fazendo umas coletas de cactos, e aí eu conversei com a minha amiga e falei, vamos fazer uma rota, porque a gente coleta os seus cactos, porque é muito dinheiro que a gente investe, gente, em coleta. Não é uma coisa barata de jeito nenhum. Então, eu pensei, a gente coleta os cactos e a gente vai fazer de um jeito que eu consiga passar na região, porque eu tenho quase certeza absoluta que essa espécie ocorre, mas que não tinha nenhum registro para ela, que era na Bahia, ali, nos relictos de Mata Atlântica da Bahia. E aí a gente cruzou a Bahia inteira e eu achei a minha planta, fiquei tão triste, mas eu estava com expectativa, porque eu falei, não, eu conheço a ecologia da minha espécie, aqui é relicto de Mata Atlântica nordestina, a gente vai achar. Aí andando, eis que no fim da tarde, eu, toda felizinha aqui, nossa, gente, eu fiquei tão feliz esse dia, vocês não têm noção. Eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei muito feliz mesmo. Nesse dia aqui, cá estava eu, toda feliz, porque eu tinha encontrado a minha espécie de Acrocomentumensis nesse local. Aí eu falo, é porque eu encontrei no banco de dados, é porque alguém falou. Não, é porque eu conhecia da ecologia e eu fui atrás de explorar, eu tinha certeza que tinha esse
essa ocorrência aí, na minha cabeça, né? E aí eu só confirmei em campo, mas porque eu estudei. Agora, é bastante interessante que vocês entrem em contato com esses herbários desses museus, porque eles também podem dar dicas para vocês. Às vezes você não vai ter no banco de dados a visualização, a história da pessoa. Não, com certeza não vai ter. Você pode ter uma descrição lá, mas você não vai ter a história da pessoa, ela contando, olha, vai por tal lugar que é melhor, isso e isso te confere maior chance de encontrar a sua espécie. A gente viu ali assado, o fulaninho pode receber você em tal local. Então, além de conhecer a espécie, uma dica importante é que você conheça pessoas. Conecte-se com pessoas, que isso vai te ajudar bastante, tá bom? Ok, vamos para o nosso passo 2. O nosso passo 2 é, uma vez que eu estudei a minha espécie, uma vez que eu entendi a ecologia dela, eu preciso fazer o levantamento das perguntas que eu quero responder. Quais são as perguntas biológicas norteadoras do meu trabalho? Qual é o meu objetivo com esse trabalho? Qual a minha hipótese? Porque o que acontece? Muita gente pega, sai igual eu falei, coletando igual um doido a espécie, escolhe a espécie aí, vai ser essa aqui porque tem laboratório, vou sair coletando socorro. Aí não faz a pergunta. Por quê? A pergunta, ela vai nortear a forma como você vai selecionar as suas populações. E aqui eu coloquei mais ou menos umas 17 perguntas que eu fui pensando, que poderiam ser utilizadas dentro da evolução molecular, dentro da genética de populações de filogeografia, para você estudar. E aí você tem que ver em qual o seu objetivo, qual pergunta vai responder o seu objetivo, vai te dar pistas sobre isso. Então, por exemplo, eu quero estudar complexo de espécies, eu vou estudar espécies crípticas, que são aquelas espécies que a gente não vê uma diferença morfológica, mas ela tem diferença morfológica. Desculpa. As espécies críticas que a gente não vê diferença morfológica, mas elas são espécies distintas, né? Eu vou estudar um tamanho efetivo populacional? Vou estudar a taxa de migração? Será que a minha pergunta é sobre gargalo? Eu quero verificar se essa espécie tinha uma área de ocorrência X e aí, depois de um dado evento, essa área reduziu? Ou será que essas espécies expandiram? Eu posso buscar estudar a história evolutiva das espécies através da filogeografia, mas eu também posso buscar delimitação de espécies através da filogenia. Aí eu também posso pensar em sexagem, eu posso pensar em dieta desses animais, eu posso pensar na identificação de populações fontes para utilizar em algum manejo, em alguma área de recuperação dessas espécies ameaçadas. Eu posso buscar entender o status taxonômico de uma espécie. Eu posso ainda buscar compreender qual o sistema de acasalamento. Ainda, se eu quiser montar um banco de germoplasma, eu posso ir atrás dessas populações e montar um banco de germoplasma que represente bem essa diversidade genética, ou posso avaliar um banco de germoplasma e fazer a comparação com o que a gente encontra na natureza. Gente, são N milhões de perguntas, essas aqui são só algumas que eu levantei, que eu elenquei, para dar uma boom na cabeça, para que você pense exatamente o que você quer fazer, porque se você não tem uma pergunta, qualquer caminho serve. E quando a gente escolhe qualquer caminho, vai dar ruim. Você pode ter certeza que vai dar ruim, porque você vai chegar nas suas conclusões e você, às vezes, não vai conseguir nem responder, porque você fez uma pergunta inapropriada em relação àquilo que você fez. Aliás, você fez uma pergunta que a sua abordagem foi inapropriada para respondê-la. Beleza? Então, esse é o nosso passo 2. Né? E dentro desse passo 2, eu quero mostrar para vocês aqui algumas categorias de perguntas que eu acredito que podem nortear também essa busca no planejamento da amostragem. A primeira delas é o seguinte, você vai pensar, o que eu quero fazer? Eu quero entender a relação entre espécies, eu quero estudar uma família e ver qual que é a relação, identificar ali a filogenia dela. É um tipo de pergunta. Então, para esse tipo de pergunta, eu não preciso de um monte de amostragens de sítios geográficos. Eu preciso de representatividade de espécies.
Então, eu não vou precisar coletar, por exemplo, supondo que eu tenho 10 espécies. Para cada espécie, eu vou coletar 10 localidades geográficas? Não. Para cada, eu vou precisar coletar indivíduos, talvez 2 ou 3 indivíduos, que representem aquela espécie para eu fazer a minha árvore filogenética e ver a relação entre essas espécies que eu acredito serem as espécies que eu estou testando. Então, esse tipo de pergunta, eu preciso ficar de olho em conseguir o maior número possível de espécies daquele grupo que eu estou querendo identificar as relações. E aí, agora trazendo mais para um outro aspecto do planejamento, né? Quando você vai para campo, quando você vai fazer essa amostragem, uma coisa que você precisa fazer, independente de ser filogenia, filogeografia ou genética de populações, é pegar pelo menos um testemunho por população. Ou, se isso não for possível, que você pegue algum testemunho, qualquer que seja. Eu não consegui pegar um testemunho por todas as minhas populações, mas eu peguei testemunho de algumas, em que você vai pegar um indivíduo que represente aquela espécie que você está estudando e você vai depositar esse indivíduo em um museu ou um herbário. Por quê? Porque aí a pessoa vai lá e vai falar, ah, a Natácia falou que ela estudou a Crocomia culeata. Nossa, realmente, ela estudou a Crocomia culeata. Tá aqui, ó. Aqui o voucher da espécie, tá aqui o testemunho da espécie. Então, o voucher é esse, o catálogo é esse, o número é esse, o testemunho é esse. Porque o voucher da espécie é bem importante quando você vai conferir, fazer conferência. Eu vou ter certeza, eu vou dar vou colocar vamos dizer assim, uma confiabilidade maior no meu trabalho. Então, isso é bastante importante. Agora, eu tenho que sair sacrificando todos os indivíduos que eu encontrar pela frente? Não, né, gente? Não vamos fazer isso. A gente vai pegar um testemunho. Inclusive, eu já conversei em outro momento com vocês que eu tenho uma certa, aliás, eu sou completamente contra trabalhos de conservação que sacrificam todos os indivíduos, né? Sei lá, Nuro, enfim, whatever. Então, assim, pega um testemunho, leva lá, guarda no museu. Algumas vezes não tem jeito quando você está lidando com espécies crípticas, espécies novas, você precisa fazer o reconhecimento, você precisa levar para o laboratório, porque a gente também tem que levar em consideração os aspectos morfológicos da descrição desses indivíduos. Então, assim, cada caso é um caso, mas o fato é que é bem importante que você tenha esse testemunho, tá bom? E aí você também pode fazer outro tipo de pergunta, que é a pergunta sobre diferenciação genética. Então, será que eu tenho diferenças entre as populações que eu estou estudando? Então, perceba que eu tenho duas ilhazinhas, ó, e aqui não tem fluxo gênico entre elas. Então, entre essas populações, eu posso ter diferença genética, eu posso ter ausência de fluxo gênico. O que está acontecendo aqui entre essas populações que podem diferenciá-las? Ou qual é o motivo, qual é a história biogeográfica por trás desse cenário aqui? Aí eu posso ter uma abordagem filogeográfica, né, em que eu vou estudar as linhagens no tempo e no espaço. Bom, se eu tenho, então, uma pergunta que eu vou tentar identificar as relações entre as espécies, que eu vou ter a filogenia, se eu quero entender entre populações, aí eu tenho filogenia ou filogeografia e genética de populações, eu também posso ter perguntas que queiram associar a interpretações dentro das minhas populações. Eu quero verificar o que está ocorrendo ali, não entre as populações. Se eu quero avaliar o que está ocorrendo só dentro, eu não preciso coletar diversas populações, não. Por exemplo, eu quero avaliar a diversidade genética do parque X. Então, eu quero avaliar aquela diversidade genética. Beleza, uma população responde a minha pergunta. Aí você pode olhar seleção, mas aí, se for seleção, você tem que ter o marcador genético apropriado, não pode ser um marcador neutro. Você pode avaliar a deriva genética, a adaptação, que também requer marcadores específicos que tem o sinal de seleção. E depois que a gente, então, tem esses 3 níveis de pergunta, o próximo é o nível individual. Eu posso estudar uma população para que eu entenda qual é o nível de parentesco entre esses indivíduos. E aí eu posso avaliar, por exemplo, a endogamia. A endogamia é o quão aparentados esses indivíduos são em virtude do acasalamento entre aparentados. São essas categorias principais de perguntas que a gente tem. Cada uma delas vai
requerer uma estratégia diferente de seleção de populações para que você amostre. E ainda mais de número de indivíduos por população. E mais ainda quando a gente destrincha para o marcador genético que você vai utilizar. Se for microsatélite, se for algum marcador dominante, se for SNP, se for sequência, ainda assim a gente tem mais esses fatores dentro do nosso balaio, né? E aí também, como eu havia conversado com vocês, isso vai ficar para um outro momento, porque o que a gente está querendo aprender aqui hoje é sobre como que eu vou buscar esses indivíduos nos bancos de dados. Aí aqui, gente, entra na parte, então a gente já conversou 3 coisas. Primeiro, estudar a biologia da espécie, depois a gente pega e vai entender a partir disso quais perguntas eu quero responder, qual o meu objetivo, qual a minha hipótese. E aí agora uma vez que a gente determinou qual pergunta a gente vai responder, aí a gente vai para a seleção dessas populações geográficas. Aí, aqui, ó, só para vocês terem uma noção, esse aqui é um mapa em que eu fui nesses bancos, que a gente vai fazer a prática, peguei a ocorrência da espécie e selecionei algumas populações que representassem a distribuição que eu tinha da espécie. Neste caso aqui, é um trabalho filogeográfico. Quando eu trabalho com filogeografia, eu preciso buscar populações que representem a distribuição geográfica da espécie. Então eu tenho que sair louco coletando tudo quanto é indivíduo do planeta Terra. Não tem. Porque não tem que fazer isso, não. Porque tem gente que pensa assim, meu Deus, eu tenho que coletar quanto mais população, melhor. Não necessariamente. A estratégia é você buscar populações que representem essa amostragem. Aqui eu peguei e fui atrás dessas populações e vocês podem olhar que ela representa relativamente bem a distribuição conhecida dessa espécie. Eu fiquei a desejar mais aqui na região do norte, que eu não consegui população. Isso invalida a minha abordagem filogeográfica? Não, de forma alguma. Não invalida. Mas aí eu tenho que delimitar bem o meu trabalho. Como eu vou usar essa abordagem filogeográfica para responder essas perguntas das populações que eu mostrei, né? Na área geográfica que eu mostrei. Quando a gente faz esse preparo, tem 3 coisas principais que a gente tem ali. Primeira delas, a gente vai conseguir estimar o tempo. Porque às vezes você está fazendo a sua monografia, às vezes você está fazendo sua dissertação, ou você está orientando alguém, está fazendo a sua tese, não importa qual cenário. Coleta exige tempo. E, inclusive, aquela estratégia que eu falei para vocês de entrar em contato com museus herbários, ou mesmo até depositar o voucher, tudo isso, essas coisas aí, elas demoram, porque até que chega para você o organismo que você pediu, ou até que você consegue o dinheiro para você coletar. Então, se você vai fazer, por exemplo, um trabalho como esse aqui que eu fiz, esse trabalho aqui, ele exige muito tempo, porque imagina só quanto dinheiro e quanto tempo eu precisei para fazer todo esse campo. O campo em si não foi tão demorado, mas assim, você conseguir orquestrar, encontrar pessoas, porque ainda tem outro aspecto, gente. A amostragem você não faz sozinho. Eu sinto muito te contar isso. Quanto mais for colaborativo o ambiente que você está, mais sucesso você vai ter no seu trabalho. É importante que você esteja num ambiente colaborativo para você conseguir fazer isso de uma maneira bacana e ajudar outras pessoas também. Então, não adianta nada eu ter 1 ano para fazer um trabalho e eu ter uma população que ocorre de norte a sul do Brasil, amplamente distribuída. A chance de dar ruim é muito grande, porque você precisa coletar, você precisa armazenar esses indivíduos, extrair o DNA, fazer a parte de laboratório, depois vem a parte de análise, que também é muito puxado. Então, quanto mais você planeja, melhor para você. Além disso, como a gente estava conversando, tem um preparo financeiro. Você vai ter que ter dinheiro. Então, o que eu tenho é suficiente para fazer o que eu quero? Não. Então, se adeque. Uma coisa que eu fiz no meu doutorado, por exemplo, foi o seguinte: eu queria muito trabalhar com essa espécie de palmeira, muito, muito, muito mesmo. E aí eu dei meus pulos, sabe? Assim, eu tive uma orientadora que me apoiou muito nesse sentido. E eu sou muito grata a essa oportunidade que ela me deu, professora Maura, porque eu fui bem doida mesmo, eu queria muito aquelas amostras. E aí eu sou de Goiás, né? Então, o que acontecia?
Quando eu ia, por exemplo, daqui até onde a minha irmã morava, no Mato Grosso, eu saía com a minha mãe coletando populações. Eu aproveitava as viagens, entendeu? Quando eu saía daqui até Brasília, onde então meu noivo morava, eu saía coletando daqui até Brasília. Quando eu ia para, sei lá, para São Paulo e alguém me levava, eu saía coletando daqui até São Paulo. E assim eu fui fazendo, sabe? Do contrário, muito provavelmente eu não teria a quantidade de amostras que eu consegui, porque seria muito caro fazer isso. Então você pode ficar esperto. Onde você vai? Vê onde você vai. Sai com um saco em sílica aí, um vidrinho para você fazer suas coisas, né? E a pergunta do trabalho. Então são esses 3 aspectos principais que eu revisei com vocês. E aqui eu vou só mostrar como é que eu fiz para fazer, então, a seleção das minhas populações. Porque nesse momento eu espero que vocês já estejam aí nos sites que eu elenquei, mas só para a gente fechar. Ó, esse mapinha aqui é o mapinha de ocorrência das espécies que eu estudei. Imagina só pegar e sair atrás de cada um desses pontos aqui. Imagina assim, eu tenho 10 populações para o meu trabalho. Se eu coletar as 10 populações para fazer um trabalho filogeográfico, lembra que eu disse para vocês que eu preciso da representatividade total da espécie? Se eu pegar 10 populações, tudo aqui em São Paulo, será que vai responder a minha pergunta? Não seria melhor eu pegar 10 populações e colocá-las espaçadamente aqui, buscando essa representatividade? Então, isso também é um aspecto importante de ser considerado. Não adianta eu estar num lugar e coletar 20 populações muito próximas. Isso não vai me responder nada. Eu vou gastar dinheiro com marcador, eu vou gastar sequenciando. Então, assim, o que eu tenho que fazer, a melhor estratégia é coletar pontos que sejam espaçados. Mas eu só tenho como coletar aqui, então você não vai fazer um estudo filogeográfico, eu sinto muito. Você só tem como coletar 10 populações, supondo, muito próximas entre si na mesma região. A não ser que esse indivíduo, obviamente, seja um indivíduo endêmico, né? Que a ocorrência é bem restrita, aí a gente está falando da ecologia da espécie, que eu estou dizendo uma população amplamente distribuída. Por outro lado, se eu fosse estudar fluxo gênico, e quisesse entender como se dá o fluxo gênico aqui nessa região, eu poderia sim estudar 10 populações muito próximas entre si, porque a minha pergunta é diferente, sabe? Ou então, se nessa região aqui, que a gente sabe que é altamente degradada, com ações antrópicas, a gente tem muita cana-de-açúcar aqui, quase não se tem mais as macaúbas, né? No meu caso, e tantas outras espécies, e eu quisesse pegar uma população de parque e pegar uma população nessas áreas degradadas e fazer a comparação entre elas, eu poderia, não tem problema nenhum. Aí eu não tenho que sair pegando populações que representem toda a distribuição geográfica, porque a minha pergunta é fazer uma comparação entre área degradada e área conservada e ver se eu encontro alguma diferença na diversidade genética. Se eu quisesse escolher só uma população, por exemplo, essa daqui, porque eu queria avaliar como é que funciona o processo de se tem endogamia nessa população, eu avaliaria os indivíduos, aí aqui só um sítio amostral não tem problema. Só que aí eu vou precisar de muitos indivíduos dentro desse sítio amostral para poder avaliar como funciona o cruzamento entre esses indivíduos dentro das minhas populações. Por isso que eu falei para vocês que cada caso é um caso, quando eu estou falando de coleta. Né? O importante é você entender da ecologia, você veja como é a distribuição e faça a sua pergunta para você saber como que você vai mostrar. Por exemplo, quando eu estava coletando, me veio na cabeça de fazer um trabalho de estrutura fina, estrutura espacial fina, e eu também queria entender como é que funcionava o fluxo gênico nessa espécie de palmeira. Aí, o que acontece? Para isso, eu precisava georreferenciar cada indivíduo de palmeira. Por quê? Porque eu queria fazer o cálculo de fluxo gênico, eu queria saber a distância do pólen, eu queria ver como é que funcionava isso, o mating system dessa espécie. E aí eu também queria ver como é que era a diversidade genética das plântulas. Eu queria também identificar quais eram os pais dessas plântulas. Então, embaixo de cada uma dessas palmeirinhas aqui,
eu coletei as plântulas relacionadas com elas e georreferenciei. Perceba o quanto é diferente esse tipo de amostragem por causa da pergunta que eu tinha em relação às outras. Aqui eu precisei georreferenciar cada indivíduo e não só a população. Porque com isso, com o georreferenciamento do indivíduo, a partir de algumas análises, eu consigo estimar várias coisas, a distância do pólen, o fluxo gênico, como funciona, como não funciona, quem são os possíveis doadores, quem são os possíveis pais. E além disso, eu inventei que eu queria ver se havia diferença na diversidade genética em populações que estavam numa área relativamente conservada, essa aqui que eu estou indicando, em populações que estavam numa área de pasto altamente degradada, daqui, e em populações que estariam numa área, digamos assim, intermediária. Tinha tanto parte conservada como áreas não conservadas. E aí eu queria ver a diferença entre essas populações. Então, perceba, aqui eu selecionei 3 populações, e esses pontinhos vermelhinhos aqui foram os pontos que eu peguei nos bancos de dados, tá vendo? E aí esses pontos aqui que eu peguei nos bancos de dados, 3 populações não representam toda a ocorrência da espécie. Só que aqui a minha pergunta era outra coisa que eu queria fazer. Então, já viu como que a forma de amostrar foi outra? E aí, por isso que a gente tem que pensar também. Se eu estou fazendo a minha amostragem e eu quero estudar, por exemplo, fluxo gênico atual, agora, eu quero ver o que está acontecendo agora. Será que é interessante eu amostrar plântulas novinhas ou é interessante que eu amostre indivíduos adultos que talvez tenham 100 anos? No caso, seriam plântulas. Por quê? Porque eu quero ver o agora. Se eu amostrar um indivíduo adulto, eu vou estar olhando para o fluxo gênico lá para trás. E aí eu vou falar, essa população aqui está conservada. Esses indivíduos estão com a diversidade massa. Mas isso não significa que em uma área antropizada, a progênie não esteja sofrendo alguma interferência. Por isso que a gente também tem que pensar nesse aspecto temporal. E aí, gente, então agora, vamos entrar dentro do site do GBIF, para a gente poder pegar as nossas coordenadas geográficas. Olha, é um site muito tranquilo, muito legal, tá vendo? E aqui você vai pegar a sua coordenada geográfica. Eu disse para vocês que a gente tem 2 exemplos aqui. Copernícia prunifera é uma palmeira que ocorre no Nordeste, é a carnaúba, que o pessoal faz cera. E Sinax ruber, que é uma pererequinha. Então, eu vou pegar aqui a copernícia, tá bom? Mas se você quiser pegar a Sinax, não tem problema, eu só coloquei essas 2 espécies aqui. Uma tem uma ocorrência maior e outra tem a menor. A copernícia tem menor. Então, coloquei aqui, dentro dessa caixinha aqui para eu procurar. E aí eu venho cá na lupinha. E aí ele vai procurar para mim. Ó, saiu aqui. Ó, então ele vai dar o nome popular, quem publicou, que o nome é aceito. Ele coloca até fotos que o pessoal coloca. Mas isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado, viu? Porque não é porque a foto tá aqui que é a espécie, não. O pessoal vai alimentando. E ele, inclusive, plota para a gente aqui as ocorrências no mapinha. Só que, por que eu falei para vocês que é muito importante essa parte de você conhecer a sua espécie, gente? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas identificam a planta de maneira errada, ou identificam o animal de maneira errada, ou ainda colocam a coordenada geográfica trocada. Falta um sinal de menos, falta um sinal de mais, falta uma vírgula. E aí a ocorrência fica errada. Então, eu conheço a ecologia de Copernícia, porque eu já estudei bastante ela e já até comecei a fazer coleta para fazer estudo filogeográfico dela. Eu sei que ela não vai ocorrer aqui, e eu sei que ela também não ocorre aqui. E eu sei que aqui no Pantanal tem uma espécie irmã, que é a Copernícia albicans. Talvez houve aqui uma coleta equivocada, uma identificação taxonômica equivocada. Por outro lado, eu sei que ela ocorre em toda essa área aqui do Nordeste brasileiro. Então, quando eu for fazer a minha preparação de seleção das minhas coletas, eu não vou vir aqui no meio do Brasil, em Tocantins, coletar, porque eu sei que essa espécie, ela não existe ali. Ah, como que você sabe, Nata? Porque eu já li livros, eu já sei da ecologia da espécie, eu sei como ocorre. Então, quando a gente faz essa busca dos dados, eu não posso simplesmente, porque tem o dado lá, falar, nossa, beleza, agora a minha vida está feita, é isso aqui, Brasil. Não,
a gente tem que fazer uma limpeza nesses dados, tá? A gente tem que excluir esses dados, e se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula depois, no Quantum GIS, lá a gente consegue excluir isso de maneira bem tranquila. Mas a partir daqui, aí se você der um zoom, ó, ele vai mostrando mais pormenorizado, você pode olhar e pensar nas suas coletas. Por exemplo, se eu quisesse fazer um trabalho de fluxo gênico, aqui nas populações, eu poderia escolher uma população aqui, de Copernícia, aqui, 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 fluxo gênico de toda a espécie, né, representando. Mas se eu quisesse só ver como é que está o fluxo gênico, sei lá, dentro aqui, daqui eu sei que é uma ecorregião do Nordeste, e ver como é que é dentro dessa ecorregião o fluxo gênico. Eu posso também, aí é outra categoria de pergunta. Se eu quiser ver sei lá, dentro dessas populações, como funciona o cruzamento, eu posso também. Se for um estudo filogeográfico, eu preciso pegar as populações que representam a distribuição dessa espécie. Perceba que vai mudando de acordo com a pergunta que você faz. E aí, como é que eu vou, então, baixar esses dados, né? Eu venho aqui, clico em ocorrência. Ó, eu já estou logada, aqui está o meu login. E aí, eu vou pegar, ó, aqui estão as coordenadas geográficas, tá vendo? Todas as coordenadas geográficas. Aí ele coloca qual herbário que pegou isso aqui, tá vendo? Onde tá tudo separadinho. E aí, a partir disso daqui, inclusive, você consegue entrar em contato com o herbário e pedir para ele a amostra. Você já olha por aqui, essa é uma sacada. Você já olha por aqui e pensa, caraca, aqui ó, é onde tem pessoas que coletaram. Então, eu vou entrar em contato com esse pessoal para eles me mandarem. E aí, então, você vem em download, e aí você vai escolher o tipo que você quer, mas perceba que a gente precisa do formato que venha com uma coordenada geográfica. Então, essa lista de espécies aqui para a gente não funciona. Funciona ou a primeira ou a segunda. Eu gosto da segunda. Aí você vai vir em download e ele vai demorar uns minutinhos, porque ele demora processando, beleza? Enquanto ele vai processando aí, e a gente vai olhar agora no Species Link como que funciona a busca de dados por lá. Vou usar a nossa espécie de Synax para representar também os bichinhos, né? Então, ó, aqui a gente está dentro da página do Species Link. Aí, o GBIF, gente, ele tem tudo quanto é espécie, viu? Bicho, planta, tá tudo lá. O herbário, a lista de espécies de flora do Brasil que eu coloquei para vocês, ela tem as espécies de plantas, só que ela é conectada com o Species Link. Então, quando você está nela, automaticamente você vai para essa página aqui do Species Link. Então, fica um pouco redundante, mas eu quis trazer para vocês, porque dentro dessa página da lista de espécies de flora do Brasil, tem muito, mas muito material legal que você pode utilizar. Muita coisa mesmo, dá uma olhada lá. Eles têm até modelagem lá, tá? E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês daqui a pouco. Mas beleza, aqui no formulário, então, eu vou colocar a Synax Supra, que é a nossa pererequinha. Então, eu vim aqui abrir o formulário Synax, e aí eu venho cá em busca. E aqui você pode colocar, por exemplo, ó, eu quero colocar no catálogo de abelha. Não, no meu caso não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas, por exemplo, poderia colocar, eu quero marcar aqui o catálogo de alga. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Para mim, mas eu estou mostrando para vocês, para caso vocês trabalhem com outro organismo, com fungos, você consegue. Ó, o Flora Brasil, tem como eu colocar. Mas eu estou colocando aqui uma pererequinha, não queremos flora. Então, eu venho cá em buscar, e aí ele vai começar a processar. Então, lembrando, enquanto ele está processando, algumas coisas são importantes. Uma vez que você vai lá, busca suas coordenadas geográficas, você precisa fazer uma limpeza nesses dados para você planejar sua amostragem, de acordo com a pergunta que você quer responder, porque não é porque está lá no banco que está tudo certo. Então, ó, eu olhei aqui e eu tenho mais de 2.311 registros aqui dentro. Mas aí ele vai colocando aqui, ó, o que está em branco, o que pode ser, por exemplo, espécie que está sem identificação, ou que acha que é subespécies, né? Então, que ele tem um total de 2.311 registros,
mas 355 não foram encontrados, 277 está em branco, ou seja, não tem informação, e aqui eu tenho 1.677 que estão ok. Mas lembre-se que você precisa fazer essa triagem. Aí eu venho cá em download, e aí, gente, olha que legal. Você pode escolher exportar o seu dado aqui nesse formato Maxent, para depois você fazer a modelagem dele, ou inclusive abrir na planilha de Excel, fica tudo certinho. É bem legal de você escolher, mas eu vou vir cá em dados completos. Essa parte de modelagem também é outra aula bem bacana que a gente pode conversar. Aí você escolhe se você quer XLSX, XLL, TXT, enfim, o que você quiser. E aí você tem que colocar aqui seu e-mail. Vou pôr Entenda Genética. Li. Eu vou querer essa primeira aqui. E aí, daqui a pouquinho, isso daqui vai estar dentro do meu e-mail para eu baixar. Só que uma coisa dentro do Species Link é que aqui a gente tem um mapa. E aí, quando eu abro aqui, ó que legal. Ele vai gerar automaticamente o meu mapa de ocorrência da sínax. Olha, é uma espécie bem mais amplamente de ocorrência maior, né, mais ampla do que a que a gente estava olhando, que a Copernífera bem local. Só que eu, Natácia, eu não tenho conhecimento sobre essa espécie, Synax rubor. Então, eu não sei falar para você se esse pontinho aqui é confiável ou não, porque eu não estudei a ecologia dela. Então, se eu fosse fazer um planejamento aqui de coleta, possivelmente eu cairia em erro. Por quê? Porque eu não sei falar assim, esse ponto aqui, ó, gente, ó, que está ocorrendo aqui, que está meio fora, é assim mesmo, tem a ocorrência dessa espécie aí. Então, eu teria que fazer um estudo pormenorizado dessa espécie. Ó, uma coisa, por exemplo, que daria para fazer aqui é um trabalho de diversidade genética da espécie de Synax rubor no Cerrado, nessa área aqui, ó, amarelinha. Ou um trabalho de genética de populações dentro do Pantanal. Sabe? Você ancorar a sua pergunta em algum bioma, você pode fazer isso. Beleza? Então, ok, essa aqui, eu adoro isso aqui, porque já te gera o mapinha, e ainda tem mais. Se você quiser, você vem cá no Google Maps, que ele vai fazer o que para você, meu querido? Ó, que gracinha. Ele mostra toda a ocorrência, onde que tá, e dá para você depois organizar tudo, colocar anotação, selecionar. Olha que gracinha, olhar onde ocorre, como ocorre, se é perto de algum lugar, se faz sentido, se não faz. Maravilhoso, né? Muito bom. Eu adoro. E aí, a partir disso, gente, você consegue planejar sua coleta. Eu mandei para vocês também um outro link, que, bom, depois que eu mostrei o Species Link para vocês quando está conectado assim, fica um pouco complicado, mas eu quero mostrar um outro link para finalizar a aula com vocês, e só lembrando o seguinte, eu uso tanto o Species Link quanto o GBIS, porque algumas pessoas não alimentam no Species Link, embora eles estejam agora universalizando, tentando fazer o mais em conjunto possível as coisas, às vezes, principalmente quando você está trabalhando com espécie de ocorrência muito restrita, você não vai ter informação só num banco de dados. Então, o que eu tendo a fazer? Eu busco em todos os bancos de dados, junto tudo, essas informações, e aí eu olho e excluo o que é duplicado, faço a limpeza, vocês vão ver que muita coisa cai dentro do oceano. Quando você vai fazer modelagem de nicho, caso você vá fazer, você vai precisar excluir os pontos que estão no mesmo lugar. Às vezes você vai ver lá que tem, sei lá, 10 pontos de amostragem no mesmo lugar. A gente tem que excluir isso, tá? Tem que ter só um ponto de ocorrência por coordenada geográfica. Muito bem, galera, muito bem, lindo demais. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a página do Species Link, que eu acho uma ferramenta muito importante, que chama Species Link Dados e Ferramentas. Olha só, nessa página, ela pode ser uma grande amiga sua, muito norteadora. Por quê? Porque aqui você pode vir nessa ferramenta que é Conversor, e quando você vem nessa ferramenta Conversor, ela abre, você vai conseguir colocar, por exemplo, aqui uma coordenada geográfica X, e converter ela para graus decimais, por exemplo, se você precisar. Então, se eu estou com graus, minutos e segundos, ou TM, dependendo da forma como você obteve o seu dado, você vem cá em converter, e aí você consegue a coordenada dentro do formato que você precisa. Ainda dentro dessa ferramenta aqui, do conversor,
a gente tem o Species Mapper. Aqui no Species Mapper é bem bacana porque você pode colocar as suas coordenadas geográficas e ela vai gerar um mapa para você. Mas lembre-se que quando eu entrei pelo Species Link e procurei, ele gerou para mim um mapa automaticamente e ainda plotou dentro do Google Maps. Então, assim, isso aqui, às vezes você quer elaborar uma coisa rapidinha e tal, já limpa, entre aspas, e aí você pode fazer por aqui. Então, eu vou pegar umas coordenadas que eu já tinha organizado aqui para vocês. Vou colocar aqui para a gente elaborar um mapa. Aqui, gente, você tem que colocar no formato exatamente que ele pede. Tem uma vírgula, um espaço, então aqui está tudo certinho. Eu posso escolher, por exemplo, uma estrela, posso escolher a cor, vou pôr vermelha. Eu posso colocar o mundo, América Central, Sul, Brasil, São Paulo. Vou colocar América Central. E aí você vem cá e clica em desenhar o mapa. Ó, aqui, o mapa que eu gerei com aquelas coordenadas que eu coloquei, digamos assim, já limpas, tá vendo? Eu escolhi estrelinha, escolhi essa cor, escolhi aqui, lá. E aí você pode fazer várias coisas aqui que ele te deixa. Se você clicar aqui, ó, porque que vocês não vão ver, gente, eu vou ter que ficar compartilhando toda hora. Mas bem aqui, ó, tem uma série de coisas que você pode colocar. Por exemplo, você pode pôr o bioma que ele ocorre. Você pode colocar as rodovias, os parques. Mas clicando aqui, gente, você vai ter uma série de coisas que você pode adicionar. E fica muito bacana. Bem bacana mesmo. Essa ferramenta é bem legal. E aí, como eu estava falando para vocês, se você quiser fazer modelagem de nicho ecológico com aqueles pontos de ocorrência, você pode também. Eu acho que eu vou cair no Instagram, mas tudo bem, viu, gente? Quem tiver no Instagram vai para o YouTube ou para o Facebook. Aí, aqui, você consegue fazer essa modelagem de nicho, e a partir da modelagem de nicho, você também consegue encontrar áreas potenciais para sua amostragem de uma maneira menos, digamos assim, exaustiva, igual aquela população que eu mostrei para vocês que eu encontrei, foi porque eu conhecia da ecologia, eu imaginei que tivesse lá. Mas se eu tivesse feito uma modelagem de nicho ecológico, talvez ela me apontasse áreas em que essa espécie potencialmente poderia ocorrer, porque ele associa aqui os fatores ecológicos, ambientais, com a ocorrência da espécie. Então, quanto mais vermelhinho, amarelinho, maior chance dessa espécie ocorrer nessa região. E aí, sobre modelagem também é um mundo, porque a gente tem hoje algumas técnicas, né, algumas formas de fazer modelagem que você considera diversos modelos e faz uma sumarização para tentar minimizar os erros, para que a gente não coloque só um único tipo de modelo para estimar a ocorrência dos nossos dados. E por fim, gente, o nosso passo 4, depois de tudo isso que a gente aprendeu aqui, é ir para campo, né? Fazer a nossa coleta dos nossos indivíduos. Eu quero dizer para você que vai ser uma das melhores experiências da sua vida, porque você vai encontrar com muitas pessoas, e essa troca com as pessoas é tão importante quanto a sua coleta dos seus organismos. Você vai aprender bastante, porque andando você vai ter a questão visual, do ambiente que você está, do bioma que você está, você vai ter sacada de interpretação. Então, eu sempre aconselho fortemente que, se a pessoa puder, ela vá fazer pelo menos um campo. E, gente, ó, outra coisa, um recado final aqui para nossa conversa, é no planejamento que está a sua liberdade. Se você não planeja, você vai ficar ao léu. E a gente não quer isso, né? Então, eu espero que essa aula tenha contribuído de alguma forma para você entender a importância da elaboração das perguntas, das escolhas do seu modelo biológico, e de como a gente pode buscar as nossas coordenadas geográficas para selecionar as populações que a gente vai trabalhar de acordo com as perguntas elencadas. E é isso. Muito obrigada e até breve!